Você sabe o que significa constraint no SQL Server? Não? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar para você tudo sobre constraints. E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, DBA há mais de 6 anos e bom, esse é mais um vídeo da minha série de DBA para DBA, onde eu explico aí para você que é um DBA iniciante ou já é um DBA que está na área e quer aprender um pouco mais sobre o SQL Server, eu pego alguns temas que são super importantes que você DBA precisa conhecer. Hoje o assunto são as constraints no SQL Server. Bom, não sei se vocês sabem, mas o SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, deve ter alguns outros bancos que eu não estou lembrando agora, mas todos esses bancos, eles têm uma coisa em comum. Todos eles são bancos relacionais, ou seja, um dado de uma tabela, ele pode se relacionar com outro dado de outra tabela. Para isso acontecer no SQL Server, a gente precisa garantir que uma das formas normais do SQL, que é a integridade dos dados, que essa forma normal seja atendida. E no SQL Server, para a gente garantir que a minha forma normal ou que as integridades dos meus dados estejam ok, a gente utiliza as constraints. E nós temos 6 tipos de constraints no SQL Server. Temos a primary key, que é a chave primária, temos a unique key, temos a check, temos a foreign key, que é a chave estrangeira, default e a not null. E agora, no vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente cada uma delas. Então, como eu mencionei, temos as 6, eu vou mostrar para vocês exatamente cada uma delas. Mas antes de eu iniciar, deixa aqui no comentário se você já sabia, se você já conhecia alguma constraint. Então, para começo de conversa, vou começar aqui com a constraint talvez a mais usada, a mais famosa, que é a primary key, a nossa chave primária. Com ela, a gente garante que, primeiro, o SQL Server não vai repetir os dados. Como assim? Eu tenho uma tabela, aqui no meu caso uma tabela chamada funcionários empresa, e nesta tabela a minha chave primária é o meu campo ID funcionário, ou seja, todo funcionário da minha empresa vai ter um código que será vinculado a ele. Então, um funcionário, ele não pode ter mais que 2 códigos, né? Normalmente é um funcionário, um código. Por isso que eu estou utilizando aqui o meu primary key para falar para SQL, olha SQL, esse campo não pode se repetir. E além disso, uma das vantagens de utilizarmos o primary key é que ele ordena estes dados e quando a gente faz uma query ali usando esse campo, a query torna-se mais rápido justamente porque já está ordenado. Então vamos lá, vou criar aqui a minha tabela de funcionários e aqui, como vocês podem ver, eu tenho o código do meu funcionário. O meu funcionário tem o valor 1 e o meu outro funcionário tem o valor 2. Vou fazer o insert aqui, tudo ok. Fazer um select aqui só para garantir que os dados estão lá na tabela. Olha lá, já tenho meus 2 funcionários e pode ver que o meu ID não está se repetindo. Agora, se por acaso acontecer de eu tentar burlar o meu banco ou o meu sistema e fazer um insert com o valor duplicado, né? No caso, esse 2 vai estar igual a esse aqui. O que o SQL faz? Vamos ver. Assim que eu executo, eu já estou barrado por conta da minha primary key que foi criada, e ele fala aqui, ó, que não pode inserir valor duplicado, né? E ele mostra qual que é o valor também, ó, no caso o valor 2, ou seja, este ID aqui. Bom, agora vamos falar sobre a unique key, né? A chave única. Qual que é a ideia dela? Ela não é obrigatória, então você pode ter uma tabela e não utilizar uma unique key, mas ela também serve para que você não tenha dados duplicados, valores duplicados. Aí você pode falar assim, pô, mas é parecido com a primary key, que foi a que a gente acabou de ver. Sim, realmente. Porém, podemos usar ela, né, a nossa unique key, em qualquer campo. Por exemplo, no meu caso aqui, na minha tabela de funcionários terceirizados, eu tenho a tabela de funcionários e essa minha de funcionários terceirizados. Na minha tabela eu já estou falando que o meu campo, a minha chave primária é o ID do funcionário aqui. Então esse valor ele já vai ser o meu primary key. Só que esse funcionário, esse meu funcionário terceirizado, ele vai informar o CPF dele e eu também quero na minha tabela que o meu CPF seja uma constraint, seja uma validação, justamente para que eu tenha ali um funcionário com o mesmo CPF e eu não tenha talvez um outro funcionário com esse mesmo CPF. Isso vai servir também para manter uma integridade dos dados, né? Eu não preciso necessariamente fazer isso apenas na minha primary key, até porque na primary key eu só posso ter uma primary key no meu banco de dados. Com o unique eu posso ter outros campos na minha tabela sendo unique, ok? Então vou mostrar para vocês aqui. Vou criar a minha tabela e agora eu vou fazer um insert, vou fazer um outro insert, tudo normal, né? Coloquei aqui as informações
informações dos meus funcionários terceirizados. Só que agora, como vocês podem ver, esse meu outro funcionário de ID 3, ele tem o mesmo CPF que o meu funcionário acima. Então, basicamente, o SQL não vai barrar. Por mais que o meu value aqui esteja diferente, a minha APK não está igual, mas o meu campo CPF, que é o unique, ele está igual. Então, se eu tentar fazer esse insert aqui no SQL, eu também estou barrado. E ele fala aqui, ó, não pode inserir no valor duplicado, né? E ele mostra também, exatamente da mesma forma que a APK, qual que é o valor duplicado. Bom, a nossa terceira constraint é o check. O check também não é obrigatório, eu posso também ter ele em um ou mais campos na minha tabela, e o check ele serve para atender uma regra seja ali da sua tabela, da sua regra de negócio, da sua aplicação, enfim, né? Eu posso criar um check, por exemplo, para um campo de salário do meu funcionário, um exemplo, e eu posso colocar uma constraint dizendo que os salários que vão estar na minha tabela, eles têm que ser maiores ou iguais a R$1.000. Então, salário menor que R$1.000 não vai conseguir entrar porque não vai estar atendendo pelo check. Então aqui, para exemplificar para vocês, para entendermos também sobre o check, eu criei este exemplo aqui, onde eu tenho 2 cheques na minha tabela. Como eu disse, o cheque eu posso ter um ou mais. Então, basicamente, o meu cliente, né, na minha tabela de clientes, todos os meus clientes precisam ter a idade maior ou igual a 18 anos. E o e-mail, né, o e-mail do meu cliente precisa ter um arroba. Então isso aqui, tá vendo que é parecido com uma validação do where que a gente utiliza? Então eu estou utilizando aqui essas validações, esses checks para a minha tabela e para garantir a minha integridade. Então o meu primeiro cliente aqui, ele tá dentro de todas as minhas validações, o Bill Gates, né? Ele tem maior ou igual a 18 anos e no e-mail dele temos o arroba. Então esse aqui vai passar tranquilo. O segundo, ele não está atendendo, pois ele tem 12 anos, ok? Vamos ver se ele vai barrar. Barrou, não fez o insert, tá? Quando tem um conflito na minha coluna idade, se a gente olhar aqui na minha tabela, realmente não tem. E a outra validação é se o e-mail dele está sem o arroba. Vou fazer aqui um insert e ele também informa que tem um conflito na minha tabela clientes, na minha coluna e-mail. Já conhecia essas constraints aí? Se conhecia, se não, deixa o comentário aqui. Também peço para você já deixar aquele like, pois esse vídeo realmente é muito importante para você que é DBA, para você que é dev, quer aprender também um pouco mais sobre as foreign keys ou sobre qualquer constraints que temos no SQL Server. Fico muito feliz se você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal também. Então agora, como eu mencionei aí, falei da foreign key. O que é minha foreign key? É minha chave estrangeira. Essa chave, ela serve basicamente para eu ter o relacionamento entre duas tabelas, para eu identificar o relacionamento de uma tabela com a outra. Então tem uma regra. Para eu criar uma foreign key, para eu ter uma foreign key na minha tabela, eu preciso ter uma outra tabela com a minha primary key definida, ok? Eu não posso ter uma foreign key sem uma tabela que não tenha a primary key. Outra questão, o nome do meu campo, que vai ser igual da minha tabela A e da minha tabela B, ele pode ser qualquer nome. Pode ser 1, 2, 3 e na minha outra tabela ser ABC, tanto faz. Porém, o data type, o tipo de dado, necessariamente precisa ser igual, ok? Para você conseguir fazer esse relacionamento. Então, quais são os meus campos, né? Quais são os campos que eu estou criando, que eu estou adicionando a minha foreign key? Eu estou fazendo uma foreign key chamada funcionário, né? Tá pegando o meu campo funcionário. Esse campo ele apenas identifica o meu funcionário que fez a venda. E eu falo aqui reference, ou seja, qual que é a referência? Esse campo está sendo referenciado em qual tabela? No caso aqui, na tabela funcionários terceirizados, no campo ID funcionário. Então, se nós olharmos aqui a minha tabela funcionários terceirizados, mostra que realmente tem um campo ID funcionário e ele é do tipo int. E aqui na minha tabela do foreign key, o funcionário também é o tipo int. Então, esse relacionamento vai funcionar. Da mesma forma com o código do cliente. Eu estou fazendo aqui o meu campo, né? Falando que a minha foreign key dessa tabela vai ser o código do cliente, tá aqui. E ela está referenciada na minha tabela clientes no campo ID. Se olharmos aqui, realmente temos a tabela clientes, campo ID, o data type é int e aqui o data type também é int. Então, vou criar aqui para vocês darem uma olhada.
Então agora aqui, né, só apenas para mostrar para vocês, eu só tenho aqui meus scripts de insert, tá? Não tem nenhuma validação aqui, apenas passando os campos e os valores, né? A minha venda número 1 foi para o meu funcionário número 1 e foi para o cliente de ID número 1 nesta data, e isso foi o valor da compra. No segundo, eu tenho meu cliente, né, o meu funcionário no caso de ID 2, porém ele fez uma venda para o mesmo cliente, para o ID 1. Então eu vou executar aqui o insert, foi tranquilo. Só que olha só que legal, como essas tabelas, tanto a minha tabela cliente quanto a funcionário terceirizados tem, digamos que uma amarração com a tabela de vendas, se porventura eu quiser deletar, né, dropar a minha tabela cliente, o SQL vai me barrar porque eu tenho um campo relacionado a essa tabela. Vamos visualizar aqui, ó. Ele não pode ser dropado porque tem uma foreign key referenciando nessa tabela. Também é uma outra validação ali de consistência que o SQL Server tem. Vamos para a próxima. A próxima é a default. Basicamente o nome já diz tudo. Essa constraint, ela funciona quando eu vou fazer um insert na minha tabela e eu não especifico algum valor para um campo. Eu posso fazer um insert sem selecionar esse campo, que o SQL, mesmo não tendo nenhum valor, ele vai pôr um valor por default. Então no meu caso aqui eu tenho minha tabela de produtos de estoque e o meu valor default é para a quantidade de estoque. Se caso eu fizer um insert e não especificar esse campo, o valor por padrão sempre vai ser o 0. Então vamos lá, vou criar aqui minha tabela. No meu primeiro insert eu estou especificando a quantidade, tá vendo? Quantidade em estoque 100. Vou executar aqui. Agora, no meu segundo exemplo, pessoal, eu não estou passando a quantidade em estoque, só que ele vai me permitir mesmo assim fazer o insert. Só que se olharmos na tabela, a quantidade veio por default o valor 0, ok? Foi como eu especifiquei lá na minha criação. Por último e não menos importante, está o nosso famoso not null. Ele também é uma constraint para SQL Server e basicamente ele informa, né? Podemos ter um ou mais not nulls, também podemos ter um ou mais defaults, ali como eu expliquei na constraint passada, mas o not null ele serve para que os valores não sejam vazios, não sejam nulls. Esses valores, eles definitivamente precisam ter um valor, eles precisam ser declarados ali no meu insert. Eu não posso inserir eles sem especificar. Então basicamente eu estou falando aqui, a mesma tabela de produtos, a minha data de validade e o meu valor, eles não podem ser vazios, não podem ser nulls para o SQL Server. Então vou dropar aqui e agora, se por acaso eu quiser fazer um insert e eu não especificar a quantidade, colocar ela como nula, o SQL vai dar um erro. Tá dando erro por conta que essa coluna não permite valores nulos. Mesma coisa para eu quiser inserir um produto sem passar o valor do produto. Ele também não permite, ele só permite eu, porventura, passar aqui um produto de 50 reais. Se eu alterar aqui e tentar fazer um insert, agora ele fez normal. Techs, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que você tenha aprendido, que você tenha gostado desse vídeo da minha série de DBA para DBA. Aqui em cima, vou deixar para vocês um outro vídeo que eu fiz dessa série que tá muito legal, que é um vídeo completo sobre criação de usuário ali no SQL Server, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou responder. Fiquem bem e até a próxima.